bem-vindas. Desculpe pela câmera hoje, tá, meninas? Vai ficar meio estranho hoje. Vamos lá. Começando matéria nova, então, propriedade, finalmente, chegamos na propriedade. Vamos começar com as características gerais, tá? Vamos começar com o básico ali da propriedade, e daí a gente vai, então, da mesma forma que posse, né? A gente começa com o básico e daí vai avançando. Tá aqui meu mouse. Essa parte inicial de propriedade a gente já conversou quando iniciou lá na posse. Lembram? 1196, possuidor é aquele que usa alguns dos elementos da propriedade, né? Então, a gente já trabalhou esses elementos da propriedade, que é o direito de usar, gozar ou fruir, dispor e reivindicar, tá? A gente já viu também que a propriedade ela vai ser considerada, né, uma propriedade plena ou restrita, conforme a possibilidade de usar todos esses elementos com a mesma pessoa ou eu distribuir o uso desses elementos para mais de uma pessoa. Então, quando a propriedade é plena ou quando ela tem um domínio pleno, ou como ultimamente a gente tem visto, né, o termo técnico jurídico correto de muito tempo atrás, uma propriedade alodial. Esse nome estranho aí, tá? Então, quando é uma propriedade alodial, ou também chamada propriedade plena, ou também chamado domínio pleno, tá? É quando o direito de usar, gozar ou fruir, dispor e reaver ou reivindicar estão na mão de uma mesma pessoa, que aí, então, vai ser o nosso proprietário que tem posse, tá? Nosso proprietário com posse direta é aquele que tem o imóvel e mora nele, certo? Essa é a propriedade alodial, plena ou domínio restrito, tanto faz. É aquele que é o dono do veículo e usa ele, tá? E está com este veículo. A propriedade limitada, propriedade restrita ou domínio restrito é quando eu pego esses 4 elementos da propriedade e distribuo eles para mais de uma pessoa. Mas isso, e desse domínio restrito é que surge a ideia de posse, né? Vamos lá, seguindo. Características do direito real. Sabe lá na Constituição Federal, quando diz lá no artigo 5º, né, se não me engano é inciso 23 ou 26, lá pelos 20, tá? É um direito e garantia fundamental ter, né, o direito à propriedade individual, certo? Então, tranquilo. E no inciso seguinte, desde que, né, a propriedade ela deve cumprir a sua função social. Boa noite, Luiz, bem-vindo. Tá? Então, esta propriedade privada, ela vai ter aí algumas características a cumprir. Vamos lá. Primeiro, o direito de propriedade, ele é perpétuo. Tá? Perpétuo. Então, a primeira característica é a perpetuidade. A propriedade, ela tem a tendência a ser perpétua. Ela não é um direito que se extingue no tempo. Vamos falar assim, vocês sabem aquela máxima, né? Que o amor seja perpétuo enquanto dure, né? Aquela questão, na minha época diziam muito isso, não sei agora, que seja perpétuo enquanto dure. O que isso quer dizer, né? Essa mesma lógica a gente aplica para a propriedade, que a propriedade seja perpétua enquanto dure, que ela seja... todos os direitos possam ser utilizados enquanto a propriedade existir, tá? Por exemplo, eu adquiri um bem, fiquei com ele por 1 semana e já revendi. Eu recebi por herança lá no formal de partilha, decisão final, formal de partilha, levei para registro, na semana seguinte eu já vendi. Durante aquela pequena semana como dono, antes da venda, né, do registro do imóvel, do formal de partilha até a venda, naquela curtíssima semana, o meu direito de propriedade é perpétuo. No sentido de todo o conjunto de elementos, direitos, obrigações, né, todas as disposições constitucionais, civis, jurisprudenciais, tudo gruda em mim, a partir do momento que eu sou proprietário, e eu tenho o direito a exercer todas elas, bem como tenho a obrigação de cumprir todas as demandas, né, todas as necessidades vinculadas à propriedade, enquanto eu for dono. Isso é perpetuidade. Não é que o meu direito de propriedade seja eterno.
tá? Não é isso. O direito não é que o direito de propriedade é vitalício enquanto o proprietário viver. Não, ele é perpétuo. Enquanto o proprietário, né, estiver na condição de proprietário, tudo, direitos e obrigações relacionados ao direito de propriedade são de aplicação absoluta, tá? Essa é a ideia da perpetuidade. Ela tem tendência a ser perpétua, não é um direito que se extingue no tempo, tendo que ser aplicado tudo referente à propriedade enquanto o sujeito estiver na condição de proprietário, tá? Essa é a ideia da característica da perpetuidade. Outra característica é a exclusividade. A ideia de não poder existir dois proprietários de um mesmo bem. Aí aquela máxima da lei da física que a gente aprende na escola, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, porque uma massa, né? Duas massas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, a ideia a ideia não pode mesmo, né? Termos dois proprietários, mais de um proprietário sobre a mesma coisa. Ah, professora, mas tem os condomínios, né? São 2, 3, 4 pessoas donas da mesma coisa. Aqui a ideia é que eles compartilham um percentual da propriedade, uma fração ideal da propriedade. Então, eles não são donos de 100% todos os 4. Cada um é dono de 25%. Então, eu nunca terei uma propriedade compartilhada no sentido de que eu quebre a característica da exclusividade. Eu terei, sim, uma propriedade coletiva, que é a ideia do condomínio, só que naquele ponto, tá? Naquele ponto, cada um, ele vai participar e vai ser dono de uma fração, não do 100%, tá? Então, eu sou dona com a minha irmã de uma casa na praia. Quem dera. Né? Sou dona com a minha irmã de uma casa na praia. Dessa casa da praia, 50% é dela, os outros 50% são meus. Nós estabelecemos que a condição de usar o imóvel, né, usar esta casa da praia, qual vai ser? Nós poderemos ter uma posse conjunta, nós teremos uma composse pro indiviso. Então, o exercício do uso da coisa é que eu posso fragmentar em composse, pró-diviso e pró-indiviso. A propriedade, ela é exclusiva. Cada um é dono de um determinado percentual da coisa toda se eu estiver numa relação condominial, tá? Fica bem diferente isso. Então, não tenho dois proprietários de um mesmo bem. Quando isso ocorre, a questão do condomínio, o direito cria uma ficção jurídica para manter a regra da exclusividade, que é a fração ideal, né? Cada um é dono de um percentual, mas nunca todos são donos de 100%. Tranquilo aqui? Outra característica é a elasticidade. Elasticidade. Por mais que o titular do direito de propriedade efetue a disposição de figuras parcelares, essas figuras tendencionalmente irão se reorganizar sob a titularidade do proprietário. Ocorre a divisão em domínio útil e nua propriedade. Vamos lá. A elasticidade, ela é bem simples. Sabe o elástico? Aqueles elásticos de dinheiro, né? A gente usa tanto cartão hoje em dia que a gente nem vê mais dinheiro, né? Não em quantidade suficiente para tu fazer aquele bolinho e passar aquele elástico, né, de dinheirinho. Mas sabe qual que é elástico? Você estica, certo? Estica, até arrebentar, não é? E você vai poder esticar em várias medidas. Pode não esticar, pode esticar um pouquinho, esticar muitão, né? Esticar até arrebentar o negócio. Então, essa é a ideia da característica do direito de propriedade, é elástico. Eu, enquanto proprietário, que tenho, né, o direito de dispor da coisa, eu posso esticar. E aí a ideia de posse, de domínio restrito, de propriedade limitada, certo? Eu posso repassar alguns desses elementos para outra pessoa, que é o que efetivamente vai ocorrer nos direitos reais sobre coisas alheias.
Por exemplo, o que o proprietário estica o seu direito para entregar a outra ponta do elástico para o usufrutuário? Ele vai repassar ao usufrutuário o direito de usar, gozar ou fruir. Né? Esticou. E reaver, né? Esticou. O que eu vou repassar na servidão? Eu, proprietário, vou repassar um direito de uso direto. Não é todo, não estico todo como... Usufruto é mais amplo, tá? Eu não estico todo como usufruto, eu estico menos, porque eu só posso repassar o direito de usar. Gozar ou fruir, não. O que eu vou repassar na concessão de uso? O próprio nome já diz, só o direito de usar. Direito de gozar ou fruir, não. Então, eu estico pouquinho, tá? O que eu vou repassar aqui, deixa eu ver, do direito real de habitação? Menos ainda. É um uso específico para fins de moradia. Não pode nem sequer empresariar dentro daquele imóvel. Tá? Então, estico bem pouquinho. Estico mais um pouquinho para ampliar para o uso, estico muitão para aplicar para usufruto. Né? Então, ele é elástico. O direito do uso da coisa, né, de separar entre posse e propriedade, ele é elástico. O proprietário pode abranger vários elementos da propriedade ou menos, pode estabelecer várias restrições, como a destinação do imóvel, se é só para moradia, se é moradia e também para comércio, se é só para comércio, na questão de imóveis com destinação, né, empresariais, quer dizer, tu vai ter essa ideia de elasticidade, é o elastiquinho, tá? Tu estica para abranger muitos ou poucos direitos e obrigações a outra pessoa, tá? E você pode estabelecer ali restrições do que ela pode ou não pode fazer sobre o bem. Outra característica que a gente tem é a característica da individualidade. Característica que diferencia a propriedade moderna da propriedade antiga, ou seja, hoje a propriedade é sempre pensada a partir da propriedade individual, né? Porque a própria Constituição vai dizer lá no artigo 5º, inciso 23 ou 26, gente, acho que é o 26, tá? Direitos e garantias fundamentais, né? Direito à propriedade individual. Então, hoje, a partir de 1988, a ideia do legislador é dar o direito à moradia, né? Inclusive, está lá no artigo 6º, nos direitos sociais, tá? O direito à moradia foi incluído, foi incluído há não muito pouco tempo atrás, né? Um tempo relativamente um pouco mais longo já, tá? Mas foi incluído na Constituição, acho que antes de vocês começarem a faculdade, foi incluído na Constituição o direito à moradia. Do direito à moradia é que decorre, né, as questões de reforma agrária por interesse público, né, que decorre as desapropriações por descumprimento de função social para ser repassado para quem está na fila da assistência social para programas habitacionais, tá? Por quê? Porque a ideia da Constituição é conceder de toda a população, né, de todos os moradores do Brasil, permitir que pelo menos eles tenham um pedaço de chão. Tá? Vamos lá. Próximo item. Outra característica, né, a questão da tutela da propriedade aí. A gente já viu, né? Tutela é o quê? Proteção. Tutela possessória por manutenção de posse, reintegração de posse, né, as ações clássicas. Tutela possessória, defesa da posse. Tutela da propriedade, defesa da propriedade. E aqui, a ação maior da propriedade é a ação reivindicatória. É a única? Não, tá? Não é a única, mas é o carro-chefe, né? É a ação mãe do direito de propriedade, tá? Que outras a gente tem? Tem as ações demarcatórias, né? Demarcatórias, tanto para meio ambiente urbano ou rural, vizinhos ali que estão meio precisando determinar novamente os limites, né? Caso briga de muro, de cerca e tal, aí precisa de uma ação demarcatória, se não houver consenso amigável. Se o engenheiro não consegue estabelecer as medidas novamente, vai ter que ir para a justiça para o juiz bater o martelo e dizer quem tem em qual área. Né? Então, entra-se com uma ação demarcatória para que o juiz avivente os marcos apagados, para que o juiz redefina norte-sul, leste-oeste, medidas e confrontações, porque
é um imóvel que não teve atualização há muito tempo no registro de imóveis e no dia a dia, em razão de expansão, vários loteamentos ou desmembramentos, parcelamentos irregulares, foi se perdendo a noção inicial do imóvel. Então, a ação demarcatória ela é utilizada para isso, tá? Para recompor as medidas, para recompor as divisas, geralmente resolvendo o problema de vizinho, tá? A gente tem também as ações, né, de divisão amigável, tá? A divisão amigável, por exemplo, a gente não vai trabalhar essas ações, tá? Isso é matéria de processo civil. Divisão amigável. Eu tenho um imóvel, digamos, 1.000 metros quadrados, né? 1.000 metros quadrados. Imóvel grande, eu tenho, sei lá, eu tenho aí 4 donos, tá? Eu tenho aí 4 donos. O que eles querem fazer? Eles querem agora estabelecer quem fica, quem usa que parte. Eles não querem mais ficar numa composse pró-indiviso, eles querem ficar numa composse pró-diviso, mas eles não entram em acordo. Um quer a região tal, o outro quer a outra região, né? Então tá uma brigaçada tudo. Então a gente precisa delimitar os espaços de uso interno desta propriedade entre os seus proprietários, não entre possuidores, entre os seus proprietários. Aí, como não há consenso, precisa ir para a justiça. Se eu vou para a justiça, é o juiz que bate o martelo, né? Então, são feitas várias propostas, né? Várias medições ali, e o juiz vai definir quem vai ficar aonde. Então, é uma divisão, tá? Uma divisão. Ela será amigável quando ela pode ser feita em escritura pública no tabelionato de notas, por consenso dos proprietários, né? Basta só pegar o engenheiro ali, fazer as medidas, confrontações, marco, memorial, tudo bonitinho, né? E quando há litígio, esta ação de divisão do imóvel vai para a mesa do juiz, e o juiz vai bater o martelo e dizer quem fica com o quê, tá? Então, a forma de uso desse espaço também. A gente tem as ações declaratórias, a gente tem as ações negatórias, né? Na declaratória, um possuidor, por exemplo, pedindo ao juiz que declare ou reconheça algum direito, tá? Na negatória, é o proprietário pedindo ao juiz que negue o direito do outro, tá? Quer dizer, a gente vai ter ali vários tipos de ações que podem ser utilizadas. Ação de dano infecto, são várias as possibilidades que a gente tem. Mas a ação clássica aqui, o carro-chefe, é a ação reivindicatória, que nada mais é do que uma reintegração de posse, só que proposta por quem é proprietário. Proposta por quem é proprietário. Então, o poder de reivindicar a coisa de quem é injustamente detenha por consequência do poder de sequela. Lembram o direito de sequela? Lá no finalzinho do 1228, acho que é 1228, né? Vai dizer lá, né, que o sujeito tem o direito de usar, gozar ou fruir, dispor e reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Esse poder de reaver a coisa de quem está com a coisa que não é sua. Né? Então, a ação reivindicatória vem por esse direito de reivindicar, pelo exercício do direito de sequela. Então, a ação reivindicatória, né? Reclamar, retomar, vindicar a coisa. Só que eu preciso que seja o autor da ação, tem que ser um proprietário sem posse, proprietário despossuído, tá? Um proprietário sem o exercício possessório, contra o réu da ação, um possuidor que não seja proprietário. Então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar reaver, eu vou buscar reintegrar a coisa, que é uma reintegração de posse, tá? Requisitos: prova de titularidade de domínio. Então, o autor da ação, para entrar com a ação, tem que ir lá no registro de imóveis, pegar a matrícula do imóvel, provar que ele é dono. E não é escritura particular sem registro. Porque a prova de domínio, a prova de propriedade é só registro de imóveis. Tá? Eu tenho formal de partilha do inventário. Tira da gaveta, registra e depois entra com a ação. Eu tenho uma escritura de doação. Pega a escritura, registra e entra com a ação. Tá? Então, requisitos: prova de titularidade do domínio, precisa descrever a coisa, individualizar esse bem, e aí está na própria matrícula, é só copiar a matrícula do imóvel, e a posse sem causa do réu. O que é a posse sem causa? É que ele não é detentor, ele é o legítimo invasor, é o possuidor de posse própria.
né? Porque a posse com causa, né? A posse justa, certo? É aquela que decorre de um direito legítimo. Então, é o inquilino, ele tem posse com causa. Eu não posso entrar com uma reivindicatória contra o inquilino. Ainda mais na vigência do contrato, né? Não dá, vou entrar com despejo, então, mas não com reivindicatória. Contra um usufrutuário. O usufrutuário é possuidor próprio? Não, desculpa, é possuidor impróprio, ele é detentor, tá? Então, ele tem o direito de estar ali, que eu mesmo concedi por escritura de usufruto, tá? Então, tem que mostrar que é um possuidor de posse própria, é um possuidor invasor e que eu quero reaver a coisa. Então, esses são os requisitos para provar na petição inicial para poder ter a reintegração da posse do imóvel de volta, tá? Aí, uma outra situação que a gente tem que conversar aplicada à propriedade é a função social, tá? É a função social. Vamos lá. É obrigatório? Sim, porque está na Constituição Federal, tá? A propriedade individual, para ser um direito ao indivíduo, deve exercer a sua função social, tá? Então, está lá no artigo 5º, se não me engano, incisos 26 e 27, direito à propriedade individual e a propriedade deve ser exercida em conformidade com a função social, tá? E aí a função social, ela, claro, aparece na filosofia, né? Aparece naquelas partes, assim, bem filosóficas iniciais, tá? Mas aqui no Código Civil ela vai aparecer no artigo 1228. Então, parágrafo 1º, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades, econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, flora, fauna, belezas naturais, equilíbrio ecológico, patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, além do cumprimento da finalidade, né, econômica e social, ela ainda tem que respeitar as regras relacionadas, por exemplo, a direito ambiental, áreas de preservação permanente, né, reserva legal, né, restrições ou obrigações ambientais a cumprir, principalmente quem tem imóveis próximos a nascedouros, né, a águas ali, a fontes de água, tá? Tem que observar aquele espaço. Acho que tudo isso vocês viram em direito ambiental lá no início do curso, tá? Tem que observar aquele espaço da margem, né, para as matas ciliares ali, antes de... esqueci o nome daquilo. É uma área de restrição de uso. É particular, é seu, mas você não pode utilizar, se não me engano, 30 metros a cada margem, né, ao lado de cada margem, para respeitar essa proteção ambiental. Então, tu tem uma série de restrições, né? Animais silvestres, flora natural, né? Então, mata virgem. Então, tu tem uma série aí de questões para observar. Isso tudo faz parte da função social, tá? Isso tudo... Isso, as APPs, joia. Obrigada. As áreas de preservação permanente. Tinha esquecido o nome. Sabe quando dá branco assim? É bem isso. Parágrafo 2º, são defesos, defeso é proibido, tá? Defeso é proibido, defesa é a defesa, né? Defeso é proibido. Então, são defesos, são proibidos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Tudo isso faz parte da função social, que é o quê? Usar o que é meu nos limites legais. Tá? Dentro dos limites legais. Eu tenho o quê? Este bem, ele precisa ser destinado, ter alguma produtividade econômica ou algum uso social, como, por exemplo, moradia, né? Como, por exemplo, espaços de uso público, associações, creches, tá? Então, eu preciso que este imóvel tenha uma finalidade ou econômica ou social e que não pode ser utilizado de forma, este espaço, a prejudicar os vizinhos, por isso o direito às ações de dano infecto, tá? Porque eu posso usar o que é meu desde que a forma que eu uso não prejudique quem está no meu entorno, tá? E ainda eu tenho que fazer toda essa questão, né? Cuidar de toda essa questão de proteção ambiental, tá? O enunciado 49 da Jornada de Direito Civil
vai me dizer que interpreta-se restritivamente a regra do 1228, parágrafo 2º, em harmonia com o princípio da função social da propriedade e com o disposto no artigo 187. O 187 é o quê? O 187 é aquele que determina a responsabilidade por ato ilícito, tá? Responsabilidade civil por ato ilícito, obrigação de reparar o dano toda vez que você pratica ato ilícito. Então, o artigo 187 vai trazer a responsabilidade objetiva, aquela que eu não preciso provar culpa ou dolo. Basta eu estabelecer que da minha conduta veio o dano. Não preciso estabelecer se eu tinha intenção ou não. Se eu agir com negligência, imprudência, imperícia ou má intenção. Eu não preciso mostrar, portanto, o nexo causal. Eu não preciso mostrar, portanto, a culpa, né? A culpa ou o dolo. Basta que o que eu pratiquei tenha, né? O que eu pratiquei tenha trazido um dano. Então, essa é a questão do artigo 187. Então, o que ele vai colocar aqui, ó? São proibidos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. E aí, que eu aplico, né, essa responsabilização para aquele que utilizou de forma imprudente o seu imóvel, independente de culpa ou dolo. Ele foi lá e passou inseticida, passou um remédio para formiga, né? Só que é um remédio, um veneno ali muito próximo da água, e esta água é utilizada no imóvel vizinho, né? E daí deu congestão, passou mal, né? Deu um princípio de envenenamento, alguma coisa. Uma indústria que de forma irregular joga, né, seus dejetos, seus resíduos num rio ou faz ali algum escoamento irregular, e isso prejudica a população do entorno, né? Fica fedido, né? Gera ali um monte de lixo, um monte de toxicidade, e as pessoas vão ter um prejuízo. Então, existe uma obrigação de reparar o dano independente de culpa, tá? Então, isso é bastante praticado, muito utilizado, né, até na fiscalização aí das indústrias e dos comerciantes, tá? Construção civil, por isso que a gente tem a lei dos resíduos sólidos, né? Existe a forma correta de descartar cada tipo de produto da construção civil, dos químicos, né? Então, tu tem ali, para concreto, onde é que descarta, resto de aço, onde é que descarta, embalagem de plástico, como é que faz para reutilizar ou descartar, PET, né? Então, a lei dos resíduos sólidos, ela vai trazer aí diversas situações para se coadunar, né, para se ligar à interpretação da função social do 1228, tá? Então, ela é uma aplicação um pouco mais ampla do que apenas ter uma destinação econômica e social, tá? A função social, ela vai ter dois grandes eixos: a da propriedade imobiliária urbana e, consequentemente, a da rural, né? Então, vamos lá. Da urbana, está lá no artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Vai dizer assim, ó, o parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, tá? Para a propriedade urbana, a Constituição já deixou bem claro o que é função social, ou quais são os elementos de função social, né, quais são as obrigações sociais e econômicas do proprietário para saber se ele está cumprindo ou não função social, está estabelecido em lei própria. Que lei é essa? O chamado Estatuto da Cidade. É a lei 10.251 de 2002. Ela veio... Não, de 2001, desculpa. De 2001. Tá? De 2001. O Código Civil é de 2002, ela é um ano antes do Código Civil. Ó, de 2001. Então, a própria Constituição vai dizer, né, conforme expressas no plano diretor. Qual é a lei que determina regularização fundiária urbana, que determina a realização do plano diretor e as regras para isso, que traz instrumentos de política urbana? É esta lei aqui. Só que entra muito na área de direito urbanístico, tá? Aí eu vou preferir seguir em direitos reais, em direito de propriedade, e aí no futuro quem gosta dessa área vai ter que se especializar em direito urbanístico,
que seria todo o direito relacionado ao meio ambiente artificial, que são as cidades, né? Aí não estuda Código Florestal nem nada, estuda legislações relacionadas à organização do espaço urbano, tanto espaço público quanto espaço particular urbano. Vai entrar tanto mobilidade urbana, né, questão de trânsito, regularização de imóveis, né, desvios de calçadas, né, a questão da laje, né, o direito de laje. Vai trazer ali um monte de formas de organizar o ser humano nesse espaço urbano, tá? Seja ele público ou de uso público ou privado. É bem interessante a área de direito urbanístico, mas não é o nosso foco nesse semestre. Base em 3 diplomas legislativos: Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, 10257. Tá aqui, ó, o Estatuto da Cidade, tá? E o Plano Diretor, que é uma lei municipal. Né? O plano diretor, cada município tem que fazer o seu, tem que dizer quais são as áreas, né, que são urbanas, dentro dessa área urbana, quais as que são de uso exclusivo residencial, quais que são áreas mistas, que pode ter casas e moradia, pode ter destinação, né, de moradia ou destinação comercial, e aí para essas áreas tem aquela regulamentação do barulho, né, barzinhos e tal, tem até um determinado limite de horário de funcionamento, de colocar mesinhas nas ruas, nas calçadas. Então as áreas mistas, tu tem as áreas consideradas áreas industriais, onde ali vai ter, né, uma prioridade para aparelhos urbanos específicos da área industrial, e aí quem mora lá não pode reclamar do barulho de caminhão entrando e saindo de madrugada, né, não pode reclamar de mau cheiro em nada, desde que seja um mau cheiro dentro do limite ambiental legal, né, porque está morando dentro de uma área que é exclusivamente área industrial. Então, assim, essa organização e destinação de cada região é a lei municipal que estabelece, né, o chamado plano diretor municipal. Tá? Vamos lá. E a função social da propriedade imobiliária rural, que está lá no 184 até o 191 da Constituição Federal. Para que um imóvel rural cumpra função social, tá? Ele precisa 4 deveres presentes no artigo 186 da Constituição. Então, o urbano, eu preciso que ele esteja adequado ao Estatuto da Cidade e ao Plano Diretor Municipal. O imóvel rural, ele é considerado cumprindo função social e, portanto, não pode ir para a reforma agrária, por exemplo, tá? Ou não pode ser desapropriado se não houver um grande interesse, ou necessidade pública, tá? Ele precisa cumprir todos, é cumulativo, tá? Cumprimento simultâneo. Não é um ou outro, ele tem que cumprir todos esses 4 deveres lá do artigo 186, ó. Aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos e preservação do ambiente, observância das disposições que regulam o trabalho rural, exploração com o bem-estar de proprietários e trabalhadores. Então, o imóvel rural ele é considerado cumprindo função social quando eu tenho uma integração entre indivíduo e natureza. Tá? E essa é uma integração que ela não é nem prejudicial, nem muito prejudicial para a natureza, nem muito prejudicial para o indivíduo. Tem que achar um ponto de equilíbrio, um aproveitamento racional e adequado, de forma a manter este equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e capacidade de manutenção dessa família com o uso produtivo, tá? Que é um extrair economicamente, né, sem destruir, tá? Então, a gente vai ter a necessidade, mas isso, a parte de legislação ambiental, ela utiliza, e acredito que vocês já tenham estudado isso, por isso que eu não vou aprofundar aqui, tá? Aí a lei específica, né, a lei da reforma agrária, tá? A lei da reforma agrária traz 2 critérios objetivos de avaliação do cumprimento da função social da propriedade imobiliária rural. Na verdade, é só para mencionar, porque não vou trabalhar eles aqui, tá? Eles são específicos de direito ambiental, matéria de outro professor, realmente não vou me misturar aqui para não ter problema. Vamos lá. Lei da reforma agrária vai trazer esse equilíbrio, esse adequado uso racional, né, entre a preservação do meio ambiente e a sobrevivência do indivíduo neste espaço rural, tá? São medidos por 2 índices
grau de utilização da terra, previsto no artigo 6º da Lei da Reforma Agrária, e grau de eficiência na exploração, também previsto no artigo 6º, e a lei vai trazer formas de cálculo, né, e quais são os integrantes desses cálculos bonitinho, tá? Que também é uma área interessantíssima para quem gosta disso e quer trabalhar especificamente com, né, ações ou situações relacionadas a imóvel rural, tá? Ainda mais aqui na nossa região, que tem um monte de imóvel rural, também é um filão do direito muito interessante e lucrativo, tá? Bem lucrativo, não é todo mundo que sabe mexer com questões relacionadas a imóvel rural, não. A função socioambiental da propriedade. Em vez de se analisar a função da propriedade apenas a partir daquilo que lhe é inerente, função econômica, passou a considerar que é relevante também a função sócio, né? Função social. Por isso que quando a gente fala hoje em função social, é função socioeconômica e ambiental. Um imóvel tem que ser bem utilizado nessas 3 linhas de interesse, para que hoje, atualmente, possa ser cumpridor de função social. Tá? O princípio é o princípio da função social da propriedade, mas hoje este bem, esta propriedade, seja imóvel urbano ou rural, precisa cumprir finalidades sociais, precisa cumprir finalidades econômicas e precisa cumprir finalidades ambientais. Se ela estiver descumprindo qualquer uma delas que estão previstas em leis específicas, né? Isso não é uma lei da função social, tá tudo esparso, tá? Tá tudo espalhado em lei específica. Se houver o descumprimento de um deles, eu não tenho cumprimento de função social. E se eu não tenho cumprimento de função social, eu posso ser responsabilizado pelo dano a terceiro, eu posso ser desapropriado por descumprimento de função social, principalmente imóvel urbano, porque está previsto no Estatuto da Cidade a possibilidade de desapropriação por descumprimento de função social. Não é só aquela desapropriação que vocês veem no direito administrativo, não, né? Por interesse público, não. É uma desapropriação sanção, é uma desapropriação punição. Se não houver prova do cumprimento da função econômica, função social e função ambiental, o poder público pode, depois de dar o prazo de notificação, né, ao final, pode te punir com a retirada da tua propriedade, por não ter cumprido função social. Só que aí, o que é o cumprimento disso, aí são as leis específicas, tá? O STJ, nesse sentido, entende que a obrigação de preservação e recuperação ambiental é propter rem. Lembram da propter rem? Lá no início do semestre, obrigações com eficácia real, ônus real e obrigação propter rem. Obrigação que só existe para o sujeito porque ele tem propriedade da coisa, uma obrigação própria da coisa, né? Então, por exemplo, eu só sou obrigada a pagar IPTU porque eu tenho um imóvel urbano. O IPTU é uma obrigação propter rem. Se eu não tiver imóvel urbano, não sou obrigada a pagar. Se eu não tiver o domínio útil de um imóvel urbano, não sou obrigada a pagar IPTU. Obrigação propter rem. Né? Eu só sou obrigada a pagar a taxa de condomínio porque eu moro numa relação condominial. Obrigação propter rem. Tá? E aqui o STJ, então, vem e colocou também como uma obrigação decorrente de estar no domínio útil da coisa a obrigação de preservação e recuperação ambiental, seja um meio ambiente urbano, seja um meio ambiente rural, tá? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem o meio ambiente verde e o meio ambiente cinza. O meio ambiente verde é a parte de direito, né, florestal, direito ambiental, imóvel rural, e o meio ambiente cinza, ou o meio ambiente artificial, é a selva de pedra, né? É a cidade, é o meio ambiente urbano. Ambos têm obrigação ambiental, ambos têm obrigação aí de preservação ambiental. Só que são meio ambientes diferentes, então regras diferentes. Não tenho área de preservação permanente em meio urbano. Não tenho reserva legal em meio urbano. Mas eu tenho obrigação de questão sanitária, por exemplo. Né? Tem obrigação de filtros de cheiro e de poluentes nas indústrias das fábricas urbanas, por exemplo. Então, eu tenho outros instrumentos aí de preservação e controle ambiental em meio ambiente urbano. Tá? Então, o que o STJ veio dizendo? Além, né, de você ter uma função social, uma função econômica e uma função ambiental, a obrigação ambiental agora é considerada propter rem. Ela está ligada à coisa. O que isso traz? Que
Havendo qualquer prejuízo, havendo qualquer descumprimento, o responsável por pagar indenização, o réu, né? Quem vai ser chamado pelo Ministério Público, né? Quem vai ser acionado vai ser o dono, o que está lá no registro de imóveis. Ah, mas não é o dono que usa, é o inquilino. Tem problema. Obrigação propter rem, obrigação por ter imóvel, por ter a coisa, urbano ou rural. Né? Primeiro, quem aciona é o proprietário, porque ele tem o dever de vigiar e fiscalizar o que é seu e o uso do que é seu. É a obrigação, né? É a culpa em vigilando, é a responsabilização por não estar vigiando o que é seu. Então, o responsável direto e imediato é o proprietário, porque agora descumprimento ambiental é obrigação propter rem. Depois que esse proprietário indenizar, depois que este proprietário pagar a multa ambiental, a multa municipal, né, administrativa, bonitinho, tá? Depois disso, se ele conseguir provar culpa e dolo, aí então volta numa ação de regresso ao inquilino, ao usufrutuário, né, quem estiver no imóvel, tá? Mas quando o STJ coloca a função socioambiental como uma obrigação propter rem, ela vai vincular na obrigação a responsabilidade objetiva, não precisa de dolo ou culpa, tá? Responsabilidade objetiva do proprietário que consta lá no registro de imóveis, tá? E depois, numa ação de regresso, por responsabilidade subjetiva, ele pode reaver o preço pago, né, a multa, né, a punição, ele pode reaver de quem tem o domínio útil, usufrutuário, inquilino, arrendatário, comodatário, né, seja o possuidor que esteja lá. Só que daí, no regresso, na ação, né, para reaver o preço pago, vai ser responsabilidade subjetiva. Ele vai precisar provar o nexo causal com culpa ou dolo do possuidor. Senão, ele vai ter que arcar com o custo sozinho, porque é culpa em vigilando. Então, essa é a lógica da função social hoje. Função socioambiental é uma questão, né, é uma responsabilização em decorrência de um ato ilícito do 187 do Código Civil, com responsabilização objetiva, tá? Com responsabilização objetiva, sendo vinculado como obrigação propter rem, vai acionar diretamente quem é o seu proprietário. Tranquilo? Que depois de arcar com tudo ali que lhe for imposto, poderá então, em ação de regresso, mediante responsabilidade subjetiva, acionar o possuidor ou aquele que tem o domínio útil da coisa. Tá? Paramos por aqui hoje, né? Vocês já mais ou menos conseguiram, acredito eu, captar aí alguma informação. A gente segue amanhã daqui. Tranquilo? Boa noite, gente. Tchau.